Vamos lá, vamos pro nosso pré-jogo. Vamos falar de Fluminense e Botafogo pela 11ª rodada. É a última, né? A última rodada da Taça Guanabara. Então vamos para esse clássico. O Fluminense tá 10 clássicos sem vencer, mano. Tá brabo, hein? Tem que ganhar um clássico aí, hein? Ó, interessante nesse jogo que tanto o Fluminense como o Botafogo vão utilizar time misto, um time alternativo, um time reserva, assim como você preferir. O Botafogo é porque no meio da semana eles vão ter Libertadores, eles vão pegar o Bragantino no meio da semana. Aí, para dar uma poupada nos jogadores, o interino Fábio Matias vai colocar um time reserva contra o Fluminense. Tem alguns titulares, mas são poucos, assim como o Fluminense. O Fluminense é praticamente um time reserva, tá? Mas é bom time, gostei. Vamos lá, Fluminense e Botafogo, última rodada, 11ª, Maracanã, às 16 horas desse domingo, horário de clássico. Acho que todo clássico no domingo tinha que ser às 16 horas, sábado também. Horário espetacular. Transmissão pela Band, canal aberto, Goat no YouTube e Band Esportes, canal fechado. A arbitragem é comandada pelo Felipe da Silva, que vai apitar o jogo, e o Rodrigo Carvalhães vai comandar o VAR. Eita! Essa é a arbitragem. Estatística. O Fluminense não está tendo sorte com o Botafogo, não. Nos últimos 5 jogos, uma vitória do Fluminense apenas em 5 jogos. Nos 5 últimos. Uma vitória do Fluminense, um empate e 3 derrotas. Perdeu 3 vezes para o Botafogo nos últimos 5 jogos. Campeão das Américas, campeão da Recopa. O ano de 2023 foi muito bom para o Fluminense. O Fluminense não está dando sorte com o Botafogo, não. Está na hora de vencer. Tá mais essa sequência ruim sem vencer clássicos, né? O último jogo entre Fluminense e Botafogo foi no Brasileirão de 2023. O Fluminense perdeu por 2-0. Triste, hein? Classificação. O Flamengo venceu o seu jogo na última rodada, 27 pontos. É o campeão da Taça Guanabara. O Fluminense é o segundo colocado com 21 nesse momento. Nova Iguaçu em terceiro também com 21. O Vasco em quarto com 19. Aí parece que tá agora, nesse momento. Flamengo em primeiro, Vasco em quarto lugar, na semifinal, que já começa no próximo final de semana, dia 9, acho que é um sábado, já começa a semifinal. Então o Flamengo pegaria o Vasco, quarto colocado, e o Fluminense pegaria o Nova Iguaçu. Se o Fluminense permanecer assim, o Fluminense segundo, Nova Iguaçu em terceiro e o Vasco em quarto. Então já é um Flamengo e Vasco na semifinal. Legal, vai pegar fogo. Nova Iguaçu tem 21 pontos, está em terceiro lugar, vai pegar o Volta Redonda jogando fora de casa. O Vasco com 19 vai pegar a Portuguesa jogando em São Januário. Então, cara, a chance do Vasco vencer esse jogo é muito grande. Nova Iguaçu vai ter um jogo um pouquinho complicado, porque vai ser lá na Cidade do Aço, jogar fora de casa. E o Botafogo vai pegar o Fluminense. Ainda tem chance do Botafogo entrar nesse bolo aí, mas para isso, o Botafogo tem que vencer o Fluminense e torcer pro Vasco tropeçar para ele chegar em quarto e pegar o Flamengo na semifinal, que foi o campeão da Guanabara. Como eu falei, semifinal começa já no próximo final de semana. Por isso que o Botafogo vai dar uma poupada no time, porque no meio da semana tem a Libertadores, né? Porque eles se classificaram, meteram 6-0 no Aurora, e agora vão pegar o Bragantino pela terceira fase da pré-Libertadores. Isso aí, vamos para a escalação do Botafogo, cheio de novidades aí. O Botafogo tem uma pedreira no meio da semana, esse Bragantino, esse Red Bull. Vamos lá, vamos lá, pelo goleiro. O Botafogo vai botar em campo Gatito. Na lateral direita, o Matheus Ponte. Dupla de zaga, Lucas Halter e o Barbosa. Na lateral esquerda, o Marçal. Meio de campo bem feinho do Botafogo, com Gregory, Cauê e Hernandes. Vai poupar ali o Eduardo, que é o meio armador deles. Eu gosto do Eduardo, fez um gol de bicicleta no jogo contra o Vasco. Bom jogador, hein? Então, um meio de campo bem muquiraninha. No ataque, Júnior Santos está bem, acho que fez uns 3 gols contra o Aurora. O Aurora só serve para linguiça mesmo. O timezinho ruim, aquele da Libertadores que o Botafogo pegou. Então é Júnior Santos, Janderson e Savarino. O Janderson vai jogar no lugar do Tiquinho Soares. Então um time bem mexido aí, Gregory, Cauê, Hernandes, Júnior Santos, Janderson e Savarino. Savarino e o Júnior Santos são titulares do ataque do Botafogo. Então só entra aí o Janderson de novidade. O técnico é interino, depois que saiu, o camarada foi mandado embora. Quem assumiu foi o Fábio Matias, está no comando
do Botafogo. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense vai botar um time reserva para encarar o Botafogo. O Fluminense está numa sequência bem complicada. Jogou com a LDU lá em Quito, na altitude. Depois, no meio da semana, jogou um clássico que, para o meu espanto, foi um pedido do Mário Bittencourt, não sei o que passava pela cabeça dele, mas aceitou um clássico no meio de 2 jogos de finais da Recopa Sul-Americana. Jogou contra o Flamengo, perdeu, depois jogou contra a LDU no Maracanã, graças ao meu bom Deus, venceu por 2-0, um jogo eletrizante, principalmente no segundo tempo. Porra, aquele jogo foi complicado, irmão, mas graças a Deus deu tudo certo. O gol de pênalti do Arias nos deu o título. Pênalti sofrido pelo Renato Augusto, que vai ser titular contra o Botafogo. É até importante esse time reserva para a gente ver jogadores. Quem eu quero ver mais? O zagueiro Antônio Carlos, eu gostaria de assistir mais. Vai ter a chance dele. Outro que eu gostaria de ver mais em campo, o próprio Renato Augusto, o Douglas Costa, o Marquinhos, que pode também começar a partida, né? Seria interessante. Então vamos lá, vamos para a escalação do Fluminense, cheio de novidades aí. E outra coisa, eu senti falta nessa escalação do Tricolor do Terãs. O Terãs é bom de bola, é bom jogador. Por que o Terãs não tem chance no time titular, né? Desses jogadores que eu preciso observar, que eu preciso não, que vocês querem observar, né? Porque a gente está curioso, que são novas contratações. O Terãs precisa ter mais... tem jogador que precisa ter mais rodagem, mais minutagem, é a palavra certa. Ficar mais em atividade. E o Terãs precisa disso. O Terãs fez uma pré-temporada fora, né, do Fluminense, entrou bem, chegou bem fisicamente ao Fluminense. Eu esperava que ele ganhasse mais chance. Mas ele está fora desse time reserva. Então vamos lá. Felipe Alves no gol. Quem deu essa escalação foi o GE. Na lateral direito o Guga, era de se esperar, o Samuel sentiu dores. A dupla de zaga vai ser Antônio Carlos e Marlon, vai fazer a dupla de zaga. Na lateral esquerda o Marcelo. Só para dar uma sequência, para entrar em forma, não sei, achei estranho o Marcelo estar como titular nesse jogo. Eu acharia que o Diogo Barbosa faria essa lateral esquerda, mas é o Marcelo que o GE deu. Meio de campo, o André pode ser poupado para a entrada do Lima. O André vem nessa sequência, não está sendo poupado, está entrando em todos os jogos. Acho que ele vai dar um descanso, vai pelo menos botar o André no banco de reserva para o Lima jogar. Então o meio de campo deve ser formado pelo Lima, pelo Alexander, que entra no lugar do Martinelli, e pelo Renato Augusto no lugar do Ganso. O trio de ataque também muda, com Douglas Costa pelo lado direito, o JK no lugar do Cano como referência e o Arias pelo lado esquerdo, porque o Douglas Costa quando ocupa o lado direito, o Arias que vai para o lado esquerdo. Mas durante o treino o Marquinhos entrou no lugar do Arias. Pode ser que o Arias seja poupado. Eu sei que é um clássico, mas um jogador que eu acho que haveria a necessidade de ser, pelo menos entrar no segundo tempo, ficar no banco de reservas, é o Arias. Por tudo que ele está fazendo, eu sei que ele é uma máquina, que ele é um robozão, ele não se cansa, não se machuca, joga mesmo e corre o campo todo, mas tem hora que você tem que dar um descanso pro camarada. Eu dava um descanso nesse jogo com o Botafogo. O Botafogo vai botar um time reserva, um time alternativo, eu acho que ele deveria descansar para a entrada do Marquinhos. Também seria uma oportunidade para a gente assistir o Marquinhos, ver se vale a pena, realmente valeu a pena mesmo essa contratação, ou até o Terãs. Então vou dar uma repetida na escalação do Fluminense. Felipe Alves, Guga, Antônio Carlos, Marlon e Marcelo. Lima ou André, Alexander e Renato Augusto. Douglas Costa, JK, Arias ou Marquinhos. Esse é o time do Fluminense para encarar o Botafogo. Futebol e regatas. Deixe o seu like, se inscreva, compartilha. Uma boa vitória do Fluminense, se Deus quiser. Tem que voltar a vencer em clássico em Fluminense. Não me decepcione. Tô indo nessa.